Hoje de tarde eu estava lá em casa, desde a hora do almoço. Eu já quero aproveitar esse momento, esse clima que nós estamos aqui, para eu já trazer uma meditação para você. E eu tenho pregado aqui na igreja, como todos vocês sabem, sobre o tema Como Jesus. E já são 6 meses direto nesse tema, falando de como Ele é, do sentimento dEle, de como que nós temos que ser. Eu estou tentando há 6 meses trazer para você um pouquinho de Jesus, para tentar falar para você que você precisa ser parecido com Ele. Aliás, na verdade, você tem que ser totalmente Ele e zero da gente. É isso que eu tenho falado durante todo esse tempo. Mas hoje pela manhã Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19. Se puder colocar na tela aqui para mim, Lucas 19. Lucas 19, versículo 44. Olha o que diz a palavra de Deus. Também lançarão por terra tu e os teus filhos, que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Vou ler de novo, olha de novo lá de cima comigo. Também lançarão por terra tu e os teus filhos, que estão dentro de ti. Vou ler de novo. Também lançarão por terra tu e os teus filhos. Vou ler de novo. Também lançarão por terra tu e os teus filhos. Que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Deixa o versículo aí, por favor. Esse texto, ele não só parece. Ele é um texto forte. Ele é um texto pesado. Ele é um texto que traz uma coisa que a gente pode chamar de juízo de Deus. E é interessante que quem está falando esse texto aí é o próprio Jesus. Aí você para pensar, mas apóstolo, por que Jesus falaria algo tão pesado dessa maneira? O texto ele está falando muito claro. Jesus está falando, olha, lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não vai ficar pedra sobre pedra. Ou seja, existe um juízo que vai vir sobre a sua vida, que vai jogar por terra você e os seus filhos, e não vai ficar pedra sobre pedra. Esse juízo que Jesus está falando aqui, ele é um juízo terrível. Porém, esse juízo, ele foi um juízo que foi liberado sobre a cidade de Jerusalém. Versículo 41 diz assim a palavra de Deus: quando ia chegando, Jesus estava caminhando com os seus discípulos. Jesus, ele vinha de fazer milagres, de fazer a obra, e a Bíblia fala que ele estava chegando perto da cidade de Jerusalém. E a Bíblia fala, quando ia chegando, assim que viu a cidade.
Tenta imaginar a cena. Jesus caminhando junto com os discípulos. Tenta imaginar. De repente, vamos imaginar assim comigo. Vamos imaginar, ele está caminhando, caminhando. De repente, lá longe, ele começa a ver a cidade. Ele começa a olhar a cidade. Quando está de noite, você está aqui na Washington Luiz, você olha lá para cima, você consegue ver a cidade de Petrópolis. As luzes, né? Não dá para ver a cidade, mas você sabe que ali é Petrópolis. Quando você está lá em Petrópolis à noite, você desce a serra, você vê toda a iluminação aqui da Baixada Fluminense. Você sabe que ali está a Baixada Fluminense. A mesma coisa aconteceu. Jesus, ele estava chegando e ele olhou junto com os discípulos dele, e ele olhou e ele viu a cidade de Jerusalém. E quando ele viu a cidade de Jerusalém, Jesus libera essa palavra e ele fala o seguinte: Jesus começou a fazer o quê? A chorar sobre ela. Tenta imaginar isso. Tenta imaginar isso. Tenta imaginar Jesus caminhando com seus discípulos e ele para, ele está caminhando e de repente de longe ele olha a cidade. E quando ele olha a cidade de Jerusalém, ele começa a chorar, 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 chorar. Esse daqui é mais um dos versículos que fala que Jesus chorou. O texto está falando que Jesus começa a chorar, ele começa a chorar sobre aquela cidade, ele começa a chorar por causa daquela cidade, ele começa a chorar por causa das pessoas daquela cidade, por causa dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças. Jesus começa a chorar, alguma coisa mexe no coração dele, alguma coisa muito forte vai lá no coração dele, e ele olha para a cidade, ele começa a chorar por causa daquela cidade. Eu não sei qual foi a reação dos discípulos, eu não sei o que os discípulos pararam, ficaram quietos, não sei o que houve. Falando de pastor Jessé, quando o pastor Jessé assumiu o pastoreio da Igreja Batista Betel, naquela ocasião eu tinha uma van, ele não conhecia Petrópolis, e eu falei com ele: vamos lá em Petrópolis, eu vou te levar para você conhecer a cidade imperial. E entrou na van eu, a Simone, o pastor Jessé, a Nelma, eu não lembro se as filhas estavam, não lembro. E a gente foi subindo a serra, o pastor Jessé olhando tudo. E eu me lembro que nós paramos lá naquele mirante. E quando nós paramos lá naquele mirante, eu falei: pastor, vem cá, eu quero te mostrar um visual aqui que vai ser bonito. E ele parou. O pastor Jessé, ele era incrível. Eu já falei para vocês, ele quando fazia assim com o olho, fechava o olho. Depois eu fui descobrir que era, sei lá, era alguma coisa com Deus ali, ele estava vendo alguma coisa. Eu me lembro que a gente subiu lá naquele mirante ali na serra, que você deve saber onde que eu estou falando. O pastor Jessé fez assim. Eu falei: pastor Jessé, aqui está Xerém. Um pouquinho mais para cá, vai indo para Santa Cruz, mas Xerém está aqui. O pastor Jessé fez assim. Ficou olhando. Passaram-se alguns minutinhos que ele estava olhando, ele falou: vamos embora. Aí entramos dentro da van e comecei a sair. Eu saí do recuo aonde a van estava encostada. Escuta isso. Primeira marcha, segunda marcha. O pastor Jessé dentro do carro, o Bruno começou a chorar. E ele falou: para. Eu quieto estava, eu quieto fiquei. E o recuo estava grande, eu consegui parar ainda no recuo. E o pastor Jessé começou a chorar profundamente, copiosamente. E eu quieto estava, eu quieto fiquei. E ele falou que Deus havia dado a ele um peso tremendo de oração pelo bairro de Xerém naquela ocasião. E ali dentro da van ele chorava, ele clamava pela cidade de Xerém. Algo parecido foi isso aqui com Jesus. Quando o apóstolo Ashley Smira, da Austrália, estava aqui na conferência do INC, eu levei ele para conhecer o Cristo Redentor. E lá em cima no Cristo Redentor, eu não sei falar inglês. Eu sei o espanhol, mas o inglês eu não sei.
Mas eu conheço uma e outra palavra. E eu não me lembro o que ele falou, só sei que ele falou church. Eu sei que ele queria perguntar, eu sei que ele me perguntou: aonde que está a tua igreja aqui? Ele queria que eu apontasse, porque lá do Cristo não dá para você ver Vila Maria Helena, mas dá para você ter uma noção do local. E eu olhei para o Ashley e eu falei: here is my church. Tirei onda. Aí ele falou comigo assim: sorry, my friend. Eu lamento por você, meu amigo. Eu falei para ele: why? Por quê? Por que você lamenta por mim? E aí eu chamei alguém, né, porque eu não sei inglês. Aí ele falou assim: porque a sua igreja não é ali. A sua igreja é tudo isso que está aqui. Ele apontou para o Rio de Janeiro inteiro. E o Ashley parou, olhou e levantou a mão e começou a orar. Existem alguns homens de Deus, como em Jessé na vida, como Ashleys na vida, que eu queria muito sentar perto desses homens e aprender a ser um homem de Deus. Eu queria ser homem de Deus como eles são, como eles eram. Jesus chega perto da cidade de Jerusalém. Ele olha e ele chora, começa a chorar. Aí o versículo segue, Nicolas, e o versículo fala assim: olha, e proclamou. Jesus, depois de chorou pela cidade, ele proclamou, ele falou, eu imagino que Jesus tenha, porque ele estava chorando, eu imagino que ele tenha falado assim: se você compreendesse nesse dia, sim, tu também, o que traz a tua paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Ou seja, eu imagino que Jesus, ele chorando, ele falou assim: cidade de Jerusalém, se você pudesse entender, se você pudesse compreender, que sou eu que trago a paz sobre você. Se você entendesse isso, se você conseguisse compreender isso, Jerusalém. Aí o texto diz, versículo 43, fala assim: virão dias. Eu imagino que essa não era a vontade de Jesus. Não era a vontade dele, por isso. Porque ele ama o seu povo. Ele ama você. Ele ama a tua vida, ele ama a tua casa, ele ama teu filho, ele ama a tua filha, ele ama você. Jesus te ama. Aí ele falou assim: olha, virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Jesus olhou para eles e falou assim: olha, vai chegar dia, Jerusalém, que os teus inimigos, eles vão vir sobre você. Os teus inimigos, eles vão vir. Em outras palavras, Jesus, ele estava permitindo isso. Ele permitiu que isso acontecesse. E ele falou assim: olha, vai ter dia. Era como se fosse assim. Ele não queria falar isso. Você acha que um pai quer falar para um filho: filho, vai ter um dia que o negócio vai dar ruim para você? O pai não quer falar isso, o pai quer guardar. O pai quer proteger o filho.
o marido quer proteger a esposa, a família. Jesus não queria falar isso, Carlos, para Jerusalém, não queria. Mas ele olha para Jerusalém e fala assim: olha, eu lamento falar para vocês, Jerusalém, mas vão vir dias virão, em que os teus inimigos vão cercar você. Os teus inimigos vão te cercar de trincheiras, e por todos os lados eles vão ameaçar você, eles vão apertar você, o grande cerco contra você. Aí chega no versículo 44. Além dos inimigos virem, além das trincheiras, além de rodear a cidade, além de tudo isso, também lançarão por terra tu e os teus filhos, que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por que, apóstolo? Por que Jesus chegou perto daquela cidade? Jesus chora. Por quê? Por quê? Por que Jesus liberou uma palavra tão dura dessa para uma cidade? Gente, não foi para uma pessoa, foi para uma cidade. Ali naquela cidade tinha famílias, casas, pessoas, pais, mães, filhos, filhas. Você acha? Vamos olhar para o lado do Jesus é amor. Jesus ama pessoas. Ele morreu por pessoas. Ele se importa com pessoas. Seja sincero, você acha que ele queria que o povo de Jerusalém vivesse isso? Claro que não. Mas uma coisa que o povo esquece, uma coisa que as pessoas esquecem, sabe o que é? É que Jesus é amor. Sim, ele é amor. Mas ele também é justiça e ele é fogo consumidor. E a gente esquece disso. Aí sabe o que a gente faz? A gente abusa. A gente abusa. Desculpa te falar com todo respeito. Pensa num povo abusado. Somos nós. Com todo respeito, você é abusado. Como assim, apóstolo? Por que você está me chamando de abusado? Porque a gente peca na maior cara de pau. A gente erra na maior cara de pau. A gente faz tanta coisa errada contra Deus na maior cara de pau. A gente faz tanta coisa. Mas apóstolo, você não respondeu por quê que Jesus liberou essa palavra sobre Jerusalém? Está aqui. Porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tivestes com a visitação de Deus. Por que Jesus ia destruir uma cidade? Uma cidade. Sabe por quê? Porque eu fui na cidade. Jesus falando, é como se ele estivesse falando isso. Eu fui aí. Eu estava aí em Jerusalém. Eu andei pelas ruas. Eu passei em frente à sua casa. Eu preguei nas praças. Eu curei pessoas. Vocês me viram curar pessoas. Vocês me viram fazer milagres. Mas vocês não reconheceram a minha visitação. Vocês não deram crédito à minha visitação. A minha visitação aqui na cidade de Jerusalém, e nada foi a mesma coisa. Vocês não se importaram comigo. Vocês não se importaram com a minha visitação. E por esse motivo eu vou destruir essa cidade. Eu vou permitir que os inimigos se levantem contra essa cidade. Eu vou permitir que vocês caiam por terra, e não vai ficar pedra sobre pedra.
tudo será destruído. Sabe por quê? Porque você não reconheceu a minha visitação. Olha aqui para mim, irmãos. Será que a gente não tem sido Jerusalém? Será que você não tem sido Jerusalém? Será que você não tem sido Jerusalém? Será que você não se tornou como Jerusalém? Será que ao invés de chamar você pelo nome, as pessoas poderiam chamar você de Jerusalém? Será que as mesmas coisas que Jerusalém fez não é a mesma coisa que você faz? Porque Jesus, ele entrou na cidade de Jerusalém, ele curou, ele libertou, ele pregou, ele andou pelas ruas, ele passou em frente às casas. O poder, a manifestação da glória de Deus estava ali na cidade de Jerusalém. Mas infelizmente Jerusalém não reconheceu o tempo da visitação. E por causa disso, um juízo veio sobre a cidade de Jerusalém. Fala comigo assim, pode falar, fala assim: o meu Jesus é amor, e Ele me ama, mas Ele também é juízo e fogo consumidor. Olha aqui para mim, irmãos. Quantas vezes que Jesus já se manifestou aqui nessa igreja e você não reconheceu? Quantas vezes Jesus já tocou em você e você não reconheceu? Quantas vezes na hora do louvor, na hora da adoração, você não sentiu, você não percebeu que Ele estava do teu lado tocando em você? Quantas vezes Ele te deu livramento de morte, mas você não reconheceu o tempo da tua visitação? Quantas vezes nós chamamos você para ir para o monte, para ir orar, para ir jejuar, e você não deu o mínimo de crédito, e você não reconheceu o tempo da visitação? Quantas oportunidades no mundo espiritual já chegou para você, já esteve diante de você, mas você não reconheceu o tempo da sua visitação? Quantas vezes, quantas horas a gente já passou aqui louvando, e você não reconheceu o tempo da visitação? Pelo contrário, você abriu a boca, criticou, esbravejou, murmurou, apontou o dedo, e você não reconheceu o tempo da visitação de Deus. Desculpa falar para você uma palavra que eu não gosto de falar, mas a pior desgraça na vida de um homem, na vida de uma mulher, é não reconhecer o tempo da visitação. E muitas vezes a gente não reconhece o tempo da visitação. Sabe por que muitas vezes você não conhece o tempo da visitação? Porque você está muito ocupado. Você está muito ocupado, você não tem tempo para o Senhor mais na sua vida. Já parou para pensar nisso? Você sonha, você planeja, você levanta para trabalhar, você estuda, você se envolve com tantas coisas dessa vida, mas você não consegue se envolver com o Espírito Santo de Deus. E quando Ele vem, é o tempo da visitação, você rejeita a visitação do Espírito Santo do Senhor na tua vida. Uma das coisas que eu peço ao Senhor, você sabe qual é o meu maior medo? Vou falar para você. O meu maior medo, pastor Ana, na minha vida, é viver Icabode. Esse é o meu maior medo. Apóstolo, o que é isso que eu não sei? Icabode foi um termo usado no Antigo Testamento para quando a glória de Deus se foi. Deus já não está mais no lugar. Deus já não atua mais. Certa vez o profeta Samuel, ele estava orando. Gente, isso mexe comigo, Maurício.
Uma vez Samuel estava orando pelo rei Saul, orando: Senhor, toca no coração dele, Senhor, quebrando o coração dele. O Senhor visitou Samuel, Lucas, e falou para Samuel o seguinte: por que você ainda está orando? Eu rejeitei ele. Jesus é amor, pastora Suelene, mas ele é juízo, e ele também é fogo consumidor. O maior medo que eu tenho na minha vida é viver em Icabode. Eu falo para ele: Senhor, não deixe isso acontecer na minha vida não, por favor. Eu quero sempre ver a tua glória, eu quero sempre sentir a tua glória. Eu quero ser movido pela tua glória. Eu já falei para o Richard, já falei para o Nicolas, e vou falar também para o Oliver. Eu falo com ele, já falo devagarzinho para ele, já não tem como ele entender ainda. Talvez eu não possa deixar para os meus filhos riqueza, ouro e prata, mas o que eu quero deixar para a vida dos meus filhos um dia é que o pai deles viveu a glória de Deus o tempo todo na vida. Porque a pior, você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a tua alma, não adianta. E quantas pessoas, talvez pessoas que estão aqui dentro nessa noite, não reconhecem o tempo da visitação de Deus. A Bíblia fala assim: hoje você ouviu o Espírito Santo de Deus aí tocar no teu coração, não endureça o teu coração. Não endureça. Se hoje, nesse domingo, são 8h31, se você vê o Espírito Santo passar por aí, se o Espírito Santo tocar em você, meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo tocar em você, esqueça quem está do teu lado, esqueça as pessoas que estão do teu lado, não importa. O que mais importa na minha vida, na tua vida, é a manifestação da glória de Deus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Um homem, ele não é movido por coisas dessa vida. Nós somos movidos pela glória de Deus. Você está disponível para a visitação dele hoje? Apóstolo, mas a Bíblia fala que ele mora dentro da gente. Mas tem um momento de visitação que é algo diferente. E olha, meu irmão, minha irmã, a gente precisa voltar a ser homens e mulheres sensíveis ao Espírito Santo. Você precisa ser homem e uma mulher de Deus, de tal maneira que você consegue tocar na glória dele, tocar na glória dele. A Bíblia fala que Moisés, ele subiu no monte, ele ficou 90 dias no monte, e quando ele desceu do monte, o rosto dele estava reluzente. Meu irmão, minha irmã, o seu rosto não pode se parecer com esse mundo. O seu rosto, ele tem que ser reluzente pela manifestação da glória de Deus. Se hoje você ouvia a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Deixa os críticos falarem o que quiserem. Seja sensível ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo mandar você pular, gritar, dar cambalhota, aqui você tem liberdade para fazer isso. Se o Espírito Santo mandar você: apóstolo, eu estou com vontade de ficar em pé, eu quero levantar, eu quero louvar, eu quero adorar. Ei, meu irmão, quem controla esse culto não sou eu, quem controla é a visitação do Senhor. E se você está percebendo a visitação do Senhor na tua vida hoje, então dê lugar para o Espírito Santo aí na tua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Meu irmão, pessoas que vão impactar esse mundo não são pessoas que têm ouro e prata, mas pessoas que têm: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Meu irmão, minha irmã, as pessoas estão precisando de homens e mulheres que entendem a visitação de Deus.
Qual foi a última vez que você passou 2 horas de joelhos? Qual foi a última vez que você começou a orar 10 horas da manhã e era 4 da manhã, você não aguentava? A sua carne não aguentava, mas o teu espírito não deixava você parar. Qual foi a última vez que a visitação do Senhor veio em você? Ela encheu você, ela inundou você. Qual foi a última vez que você viveu isso? Talvez alguém aqui vai falar assim: apóstolo, tem tanto tempo que eu não vivo isso. Presta atenção. Sabe por que tem tanto tempo? Porque Ele já visitou você, mas você rejeitou. Você rejeitou. Eu vou te falar de uma maneira que você vai entender. Sabe o que você tem que fazer agora? Corre atrás do prejuízo. Corre atrás do prejuízo. Dá uma de Jacó. Senhor, o negócio é o seguinte: vai ter briga hoje aqui nesse lugar. Vai ter briga hoje aqui nesse lugar. O Senhor não vai sair daqui não. Se o Senhor não me tocar, vai dar ruim, o negócio vai dar ruim. Você vê Moisés, rapaz, Moisés, que bicho abusado. Moisés falou assim: Senhor, olha, eu quero que o Senhor vai comigo. Moisés falou assim: não, eu não vou não, eu vou mandar um anjo. Ele vai na tua frente, ele vai contigo. Mas não vou. Eu não arredo o pé daqui. Eu só vou se a tua presença for comigo. Fôlego de vida. Quantas vezes, Senhor, eu quero falar agora, como líder espiritual dessa igreja, por favor, tenha misericórdia de mim. Senhor, quantas vezes nós não entendemos o tempo da tua visitação aqui nesse lugar, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós rejeitamos a tua visitação nesse lugar? Quantas vezes? Eu oro como Esdras orou: Senhor, perdoa os nossos pecados que temos cometido contra ti. Perdoa porque a gente já endureceu tanto nosso coração. Perdoa. Perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. O Senhor me colocou como líder dessa igreja. Eu tenho um cajado na minha mão. Então eu me coloco como intercessor dessa igreja agora. Perdoa o teu povo, Senhor. Perdoa a tua igreja. Perdoa cada homem, cada mulher. Perdoa quando a gente olhou para o mundo e a gente achou que o mundo era melhor do que a tua presença. Nos perdoa, Pai. Me perdoa como pastor dessa igreja, me perdoa. Quantas vezes também eu errei com isso, me perdoa. Perdoa os pastores dessa igreja, os presbíteros dessa igreja. Perdoa os diáconos, os intercessores, os líderes. Perdoa o pessoal do louvor, Senhor, perdoa a gente, Deus. Nos perdoa, Senhor. E hoje, o nosso coração não está duro, Senhor. Nós não vamos endurecer mais o nosso coração. Não vamos mais. Não vamos. Em nome de Jesus. Ontem nós estivemos aqui numa reunião das mulheres e a pastora Karen, ela cantou uma música que a gente vai cantar aqui agora. Eu quero me esvaziar de mim. Se você puder, se coloque de pé.